E a primeira figura de construção que a gente vai estar vendo é a elipse. A elipse é uma palavra de construção, é uma figura de construção sintática que consiste na omissão de uma ou mais palavras em uma frase, mas que o contexto deixa claro. Essa omissão ocorre quando as palavras omitidas podem ser facilmente subentendidas pelo contexto da frase ou pelo conhecimento prévio do falante e do ouvinte. A elipse é comum em diversas línguas e serve para tornar a comunicação mais eficiente, evitando a repetição desnecessária de palavras, por exemplo. Veja só, bobeou, dançou. Olha só essa frase. Há uma elipse, ou seja, uma omissão do verbo, do termo ser você e você, na segunda parte da frase, que foi omitido facilmente inferido pelo contexto. Então, quando você escuta bobeou, dançou, o seu cérebro, o seu consciente já entende que o que você realmente ouviu foi a frase se você bobeou, você dançou. Isso é que o seu cérebro entende. A elipse pode ocorrer em diversos elementos da frase, como verbos, pode ocorrer com pronomes, substantivos, adjetivos, entre outros. E é uma característica importante da sintaxe em muitas línguas. Por exemplo, outra passagem aqui. Canta como um pássaro. Então, houve a elipse, a omissão de ele canta como um pássaro ou ela canta como um pássaro. Entendeu? Na etimologia, a palavra elipse significa abreviação. A palavra elipse vem do latim ellipsis, que por sua vez deriva do grego elepsis, significando omissão ou abreviação. Esse termo foi utilizado na geometria para descrever uma forma oval. Vocês lembram dessa matéria na matemática? A elipse realmente é uma oval, que acabou sendo aplicado também na linguística para descrever a omissão de palavras ou em frase. A palavra elipse é usada tanto na matemática quanto na linguística, com o mesmo significado de omissão ou abreviação. Então, isso aqui foi só uma curiosidade, né? Como as matérias se completam uma com a outra. E a gente vai estar vendo exemplos de elipse. Por exemplo, nesse trecho da canção de Dalton Trevisan, se chegar depois das 3, a casa fechada, a mala na varanda e o táxi na porta. Ou seja, houve várias omissões, por exemplo, do sujeito. Se você chegar depois das 3, então teve a omissão do você. E teve a omissão do verbo estará 3 vezes. Olha só. Se você chegar depois das 3, a casa estará fechada, a mala estará na varanda e o táxi estará na porta. Olha só, ele até errou, né? Deveria ser a porta, mas tudo bem. Licença poética. Importante que a gente reconheceu que houve a elipse, a omissão de termos importantes da frase. Outra passagem de Camões. No mar, tanta tormenta. Então, se a gente ouvir essa frase, o cérebro já entende, ó, no mar há tanta tormenta. Ou, dependendo do contexto, no mar houve tanta tormenta. Depende do poema em si, que a gente não está lendo inteiro, a gente está lendo só um fragmento. Por isso há essa limitação momentânea. Mas há sim a elipse.
Outro texto de Jorge Amado. Entraram na casa, as armas na mão. Ou seja, houve a omissão de com. Entraram na casa com as armas na mão. Ok? Outros exemplos de elipse. No caso, sobre uma festa, que é o texto que a gente vai estar lendo aqui, tá, gente? Na mesa, doces e salgados. Nas paredes, balões coloridos. Na pista, todos dançando. Alegria contagiante. Então, olha só. Tá bom? A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco. Só para vocês meditarem onde que está faltando o que nesse trecho. Agora, outro texto sobre praia. Um dia de sol na praia. Areia quente sobre os pés. Um mar azul se estendendo. Risos e conversas animadas. Tarde perfeita. É lógico que dá para entender, né, gente? Dá para entender do que se trata, porque o cérebro ele vai colocar palavras no meio ali para que tenha maior sentido. Mas perceba que há várias omissões, várias elipses. Sobre uma viagem de carro. Estrada à frente. Sem fim. Paisagens deslumbrantes pela janela. Música alta. Cantoria animada. Aventura esperando. Então vamos analisar agora. No texto sobre a festa, utiliza a elipse ao omitir os verbos havia ou estavam antes das descrições das cenas. Por exemplo, na mesa doces e salgados poderiam ser expandidos para na mesa havia doces e salgados. Mas a palavra havia é omitida para tornar a frase mais concisa. Ok? Ó. Na mesa havia doces e salgados, que deveria ser o convencional. No texto sobre o dia de sol na praia, a elipse ocorre ao omitir o verbo estava ou era antes das descrições das condições do local. Por exemplo, areia quente sobre os pés poderia ser expandido para areia estava quente sobre os pés, mas o verbo foi omitido para tornar a frase mais fluida. Areia quente, a areia estava quente sobre os pés. O texto sobre a viagem de carro utiliza a elipse ao omitir o verbo passando ou vendo antes das descrições das paisagens da janela. Por exemplo, paisagens deslumbrantes pela janela. Poderia ser expandido para estávamos vendo paisagens deslumbrantes pela janela. Mas esse verbo, estávamos, para manter o ritmo e a concisão do texto, foi omitido. Estrada à frente, sem fim. Paisagens deslumbrantes pela janela. Ok? Então, esses são alguns exemplos que conferem de modo claro a presença da elipse. Olha só que paradoxo. A presença da elipse é a ausência de algo. Então vamos para a próxima. Elipse de sujeito. Aqui a gente está vendo mais alguns exemplos, tá, gente? A letra está um pouco pequena, mas eu vou estar narrando aqui num caso. Mas acho que dá para ver sim. A elipse de sujeito ocorre com o sujeito, é claro. Cantei no coral da escola semana passada. Tá faltando, né? Eu cantei no coral da escola semana passada.
Elipse do verbo. A escola precisa de mais livros. Os alunos de mais atenção. Ou seja, houve a elipse, a omissão de um verbo. O verbo precisam. A escola precisa de mais livros e os alunos precisam de mais atenção. Elipse de substantivo. Fui à festa do meu amigo, mas ele não veio a mim. Que chato, hein? Fui à festa do meu amigo, mas ele não veio à minha festa. Então, esse termo, esse substantivo festa, foi omitido. Elipse de preposição. Aquele dia não descansei. Enquanto o correto, o habitual seria naquele dia não descansei. Então, a preposição em, porque em mais aquele forma naquele. Ok? Elipse de uma oração inteira também é possível, de um termo inteiro é possível, tá, gente? Perguntei quando viria. Ele disse que não sabia. Qual a oração que está faltando aqui, gente? Ele disse que não sabia quando viria. Ok? Então, elipse da oração. Elipse de conjunção também é possível. Vocês lembram das conjunções, pessoal? Percebam que uma coisa completa a outra, né? Um estudo completa o outro. Então vamos lá. Elipse da conjunção. Espero tenha aproveitado bastante as férias de julho. Houve duas omissões no caso aqui. Uma de uma conjunção e outra de um pronome possessivo. Na verdade, espero que tenha aproveitado bastante as suas férias de julho. Ou seja, houve duas omissões, duas elipses nesse contexto. Próxima figura de construção que a gente vai estar vendo são as figuras de construção chamado de zeugma. O zeugma é uma figura de construção sintática que consiste na omissão de um termo já expresso anteriormente na frase, mas que subentende em relação aos demais termos da mesma classe gramatical. Em outras palavras, é quando um termo implícito é compartilhado por dois ou mais elementos de uma frase, mas só é explicitado uma vez. Ou seja, na elipse, o termo que foi oculto, omisso, ele não foi mostrado anteriormente. Nesse caso da zeugma, o termo é já mencionado na primeira parte do texto e depois ele desaparece. Mais ou menos isso. Tá bom, gente? Ó, por exemplo, João comprou uma camisa azul. Maria, uma vermelha. Então, nessa segunda parte da frase aqui, está faltando termos. João comprou uma camisa azul. Maria comprou uma camisa vermelha. Ok? Então, no primeiro exemplo, usei... desculpa, gente. Pulei aqui outra parte. Pedro perdeu o livro. Paulo, a paciência. Então, houve aqui a zeugma de um verbo. Verbo perder. Pedro perdeu o livro. Paulo perdeu a paciência. No primeiro exemplo, o zeugma ocorre com a omissão do verbo comprou, como eu tinha falado agora há pouco, na frase. Mas ele é facilmente subentendido em relação à ação da Maria. No segundo exemplo, o zeugma ocorre com a omissão do verbo perdeu, na segunda parte da frase, já que Paulo também perdeu algo implícito na estrutura da frase. Ou seja,
A elipse e o zeugma têm uma semelhança que pode confundir, tá, gente? Então é preciso ver claramente o que é um ou outro. Na etimologia da palavra zeugma, vem do grego zeugma mesmo, que significa ligadura ou junção. Na retórica grega e latim, zeugma era usado para descrever uma figura de construção na qual uma palavra se refere a duas outras palavras da mesma classe gramatical, ligando-se de forma concisa a uma frase. Curiosidade, tá, gente? Outro exemplo de zeugma: ela prometeu amor eterno, ele fidelidade absoluta. Olha só que lindo. Ela prometeu amor eterno, ele, né, tá faltando, ó, prometeu fidelidade absoluta. Então houve zeugma. Uma coisa que foi falado no começo e faltou na segunda parte. Ele perdeu a paciência e o emprego, ela apenas a paciência. Ou seja, o que foi comentado antes, ó, o emprego, na primeira parte da frase, está oculto na segunda parte. Ok? O atleta quebrou recordes e pernas. Recordes e pernas. A plateia em delírio e lágrimas. Ou seja, no terceiro texto, o zeugma acontece com o verbo quebrou, que se aplica tanto aos recordes quanto às pernas, apesar de apenas a primeira parte ser explicitamente mencionada. Ele trouxe vinho tinto e alegria à festa, ela apenas desculpas esfarrapadas. Então houve zeugma aqui no primeiro texto, a zeugma com o verbo trouxe, que se aplica tanto ao vinho quanto à alegria à festa, apesar de apenas a primeira parte ser explicitamente mencionada. Então o correto seria: ele trouxe vinho tinto e alegria à festa, ela trouxe apenas desculpas esfarrapadas. Outro texto, o escritor usou palavras afiadas e sarcasmo em seu artigo. O editor, uma caneta vermelha implacável. Olha só que jogo de ofensa. Tá? Então, por ironia, né, gente? Olha só. A ironia está presente dentro de outras formas. Então, vamos analisar esse texto. O escritor usou palavras afiadas e sarcasmo em seu artigo. O editor usou uma caneta, tá faltando, né, esse verbo, uma caneta vermelha implacável. Ok? Outro texto. Ela perdeu o ônibus e a paciência. Ele apenas o interesse. Então, nesse terceiro texto, o zeugma ocorre com o verbo perdeu, que se aplica tanto ao ônibus quanto à paciência, apesar de apenas a primeira parte ser explicitamente mencionada. Então, o correto seria: ela perdeu o ônibus e a paciência. Ele perdeu apenas o interesse. Vamos analisar algumas diferenças entre elipse e zeugma. Não confunda elipse e zeugma, as duas figuras de linguagem caracterizadas pela omissão de termos linguísticos, mas com detalhes diferentes. Ou seja, no caso da elipse, o termo omitido é depreendido, né? Ele é intuído, ele é descoberto, ele é pensado, ele é imaginado pelo contexto.
ou seja, não aparece em nenhum momento do enunciado, fica apenas subentendido na nossa imaginação, nosso entendimento, ok? Enquanto o zeugma, o termo omitido já apareceu antes, então é mais fácil no enunciado. E para evitar repetição, omite-se tal termo, criando uma equivalência semântica. Percebemos qual é o termo omitido porque a estrutura tende a ser a mesma da anterior. Isso é regra de linguística. A gente não começa a falar, por exemplo, uma receita de bolo, de repente você pula para a mecânica. A gente tem que seguir um raciocínio. Então, se eu comecei a falar da receita do bolo, é lógico que você vai entender, por exemplo, uma xícara de trigo, outra de açúcar, ou seja, você sabe, né, que é outra xícara de açúcar ou de trigo, ok? Então é isso, gente, ó. Só para a gente terminar essa parte, né? A gente tem eu gosto de praia, Bruna de campo. Então houve, ó, esse caso aqui é um caso típico de zeugma. Eu gosto de praia, então ó, gosto, né? Esse verbo já está aqui, ó, presente na primeira parte. Bruna gosta de campo. E é muito legal, é o seguinte, gente, ó, note que a pontuação sempre é, na maioria das vezes, presente no zeugma para marcar a omissão do termo, ok? Então a gente encerra esse jogo de elipse e zeugma nas figuras de construção ou de sintaxe e a gente vai para o próximo estudo. Clique no card acima para ver o conteúdo completo. Canal 1000 inscritos. Um modo fácil de aprender.